Dois entrevistados muito especiais aqui no programa e é claro que a gente tem muito a falar com os dois. Estamos recebendo Valdir Bitten, ele é o sociólogo que retorna a Marília. Daqui a pouco ele vai falar sobre o tema da sua palestra, a busca do autoconhecimento. E como ele vê esse momento hoje tão ainda complicado da recessão, da área social do país e, é claro, para se buscar o lugar tão esperado, tão desejado. E estamos recebendo também o economista consultor Francisco Villa. E é com ele que a gente vai começar. Francisco Villa, boa noite. Muito boa noite. Quem é Francisco Villa? Fazendo uma apresentação. Então, a apresentação é muito simples. Eu sou alemão, vivo no Brasil há 20 anos, tive a oportunidade de viver e trabalhar nos 4 continentes e assim tenho uma certa bagagem histórica. Já tive algum tempo no Brasil nos anos 70, estava prevendo a chamada década perdida e hoje, naturalmente, nós estamos novamente numa situação onde nós temos que fazer uma reflexão profunda sobre os caminhos, sobre as velocidades e sobre as opções. A imagem que o senhor tem do Brasil, com tanto potencial, mas com tanto problema, como o senhor vê o Brasil de hoje, qual a perspectiva para o futuro? Bom, nós temos vários desafios que ocorrem ao mesmo tempo. Primeiro é a economia mundial, que ela anda bem em algumas regiões e anda razoavelmente em outras e tem alguns problemas que, como o nosso caso aqui no Brasil agora, mesmo com a perspectiva de agora a curto e médio prazo sair do estresse dos últimos 2, 3 anos. A segunda é a evolução, para não dizer a revolução tecnológica. Então ela muda todo o sistema econômico de produção, de convivência, inclusive social, e tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Por isso temos uma certa dificuldade de fazer uma análise linear, porque uma coisa depende da outra e a previsão é como a previsão do tempo, a gente nunca sabe exatamente se as previsões para amanhã, depois de amanhã realmente vão se realizar. Mas o que nós podemos dizer é que no Brasil, então, o Brasil não deve perder um otimismo, porque eu sempre, como estrangeiro, lembro, nos anos 50, o Brasil tinha 50 milhões de habitantes. Hoje tem 4 vezes mais. Mas quando tinha 50 milhões de habitantes, o Brasil importava todo ano alimento. Importava todo ano carne, até os anos 90. Importava petróleo e importava carros. E hoje, com 4 vezes mais pessoas vivendo no território brasileiro, o Brasil exporta alimentos, exporta carne, exporta tanto petróleo como outras energias renováveis e exporta também carros. Importa, mas exporta também. Ou seja, então existe uma robustez estrutural da economia e agora cada um tem que fazer um pouco a sua parte para entrar na economia de conhecimento. E o primeiro passo para a economia de conhecimento é o autoconhecimento da pessoa. E com isso nós temos hoje aqui a companhia de uma pessoa que durante 25 anos refletiu sobre essa questão e nunca o assunto foi tão atual e tão necessária como hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aquele velho chavão, o Brasil é um país do futuro, continua valendo? Sempre é um país do futuro, porque tem tantas coisas básicas como tem petróleo, tem minério, tem área para facilmente dobrar a produção de todas de alimentos, de energia renovável, de produtos florestais. Então o futuro sempre está lá, mas eu acho que isto foi dito por Stefan Zweig nos anos 40, né? Ele tinha essa visão, mas nem todos fizeram a sua parte para transformar o futuro em presente. E eu diria, agora, depois desses 2, 3 anos de estresse que nós vivemos, novamente temos que definir o horizonte desse futuro para um dia chegar
tornar o futuro o presente. Bem, o momento político-administrativo é, claro, envolvido com tanta corrupção. Como é para um economista com a experiência do senhor avaliar a corrupção tão forte, tão negativa, que realmente preocupa a população brasileira e, como não, mundial? Aqui nós deveríamos fazer uma reflexão um pouco mais calma. O que é corrupção? A gente fala, digamos, os grandes cases que nós contemos, das empresas de construção, da Petrobras e outros. Mas outro dia, então, eu vi uma análise que foi feita, que tem 1,2 milhões de pessoas que recebem auxílio doença. E aí, o governo, juntamente com as consultorias, fizeram uma análise de comportamento dessas pessoas que recebem esses subsídios. E mandaram para 80% desses 1.200.000 pessoas, uma notificação que eles estavam recebendo coisas indevidas. E só 3% reclamaram. Ou seja, então grande parte da população, cada um no seu cantinho, também não está sendo tão correto como nós estamos exigindo dos líderes políticos, dos líderes empresariais. Então, deveríamos ampliar. Agora nós podemos dizer, na China tem corrupção, na Rússia tem mais corrupção do que no Brasil, mas não adianta nada se o vizinho está mais doente do que nós temos que tratar a nossa doença. E a Alemanha? Porque a Alemanha, pós a tragédia da Segunda Guerra Mundial, é um grande exemplo a todo momento para o mundo, e não é diferente para o Brasil. Não, a Alemanha está numa fase de sorte, né? Também existe nos países, existe sorte. Tem uma líder que realmente ela representa todos os fatores que são necessários para você ter uma gestão eficiente. Então, ela primeiro é formado e doutorado em física nuclear, para que tem uma boa base. Ela é filha de um casal de pastores protestantes, então tem valores claros na sua vida. E ela não é exibida. Nós temos alguns líderes internacionais que a gente vê todos os dias, né, que precisam aparecer na televisão todos os dias. Né? Então essa senhora não. Então ela é simples, mesmo sendo muito complexo, muito competente. Ela consegue também agregar. Agora ela tem que negociar a coligação com mais 2 partidos, então ela tem essa situação. Mas isto é uma sorte. Então, já está no governo 12 anos, vai ficar mais 4 anos, são 16 anos. É uma sorte que os alemães têm. A Inglaterra não tem isso, a Itália não tem isso, mas daqui a 5, 10 anos a Alemanha também não terá mais isso. Mas a Alemanha tem uma estrutura com mais responsabilidade da população em geral. Cada um se comporta dentro de regras que foram estabelecidas, e as 2 guerras do século passado certamente lembraram os alemães que vale a pena de fazer as coisas de uma forma direita, porque senão o custo vai ser muito alto. Nosso convidado também, o sociólogo, escritor Waldir Bintchen, que veio a Marília novamente para a sua palestra na Unimar, Universidade de Marília, é o nosso convidado. Ele fala sobre a busca do autoconhecimento, mas é um sociólogo. E depois dessa aula de economia, é claro que tem muito a falar sobre esse momento também do Brasil. Waldir, boa noite. Bem, boa noite. É uma alegria estar aqui com este grande parceiro de caminhada, Francisco Villa, né? As nossas questões, elas se completam, né? Porque a sociologia é uma ciência social, né? Que olha o comportamento do povo, da sociedade, e ela tem profunda relação com a economia, né? Então nós não podemos desassociar. Mas uma coisa importante, né? Quando você olha para o futuro e você olha a velocidade que as coisas estão se instalando e a mudança que isso propõe, né, é um pouco assustador. Então, se a gente se perguntasse, né, aquilo que faço hoje me dá certeza que no amanhã eu vou ter segurança
no meu trabalho, na minha profissão, fazendo o que faço hoje e tenho com clareza a visão de que vou ser suficientemente bem-sucedido para manter minha família? Então, essas questões, elas são relevantes, né? Porque a mudança que você sente no mundo, né, é muito grande. Você fala em inteligência artificial, você fala em uma mudança muito mais profunda do que foi a mudança da chegada da internet com muita força, né? Então, essas questões, elas vão produzir, sim, mudanças sociais significativas, e você se questionar, você pensar, como é que eu vou resolver esse problema, já que o problema de cada um só pode ser resolvido por ele, passa necessariamente pela busca do autoconhecimento. O autoconhecimento e, é claro, o objetivo de vida, tudo isso, um desafio? Eu acho que é assim, vamos olhar, quando a gente tem uma família, né, a gente sabe que a célula mais importante da sociedade é a família, embora alguns discordem disso, né? E você falar em família, tu está falando na construção do novo ser humano, né? Daquela criança que está na sua casa e que você tem que construir essas características junto com ela para ela se tornar o adulto ético, moral, etc. Tudo isto, né? Você constrói na sua casa. Infelizmente, este é um problema hoje que o país abandonou, esqueceu em algum tempo, né? E nós precisamos resgatar isso. Então, buscar o autoconhecimento não é apenas buscar conhecer a si mesmo, né? Mas é construir uma nova realidade a partir desse conhecimento. Bem, vivemos uma crise econômica, em termos de emprego nem se fala, e é claro, social. É uma realidade, o país empobreceu. Para um sociólogo, como é encarar essa realidade brasileira? Bem, vamos olhar exatamente, hoje o Vila e eu, a gente falava sobre isso, né? Nós temos um modelo capitalista, de Estado mínimo pensado, nós temos um modelo socialista de Estado máximo pensado. Quando a gente sabe de que nenhum deles consegue resolver o problema existente, né? Então nós precisamos achar um novo denominador, um ponto de equilíbrio entre essas duas ideias, né? Então, voltando agora ao autoconhecimento, né? O que acontece quando as pessoas conseguem entender claramente o que é que a natureza lhes deu de presente como aptidão? E você consegue essa formação desde que você é criança, e mesmo como adulto você faz uma busca reflexiva, né? O que eu posso nesse momento, já que vai mudar tanto, as profissões vão mudar, eu me sinto inseguro em relação ao que fazer. O que eu conheço sobre mim que me permite pensar que eu posso propor coisas diferentes na minha vida? Então, eu acho que é assim. Ou você entende que você precisa buscar essa informação dentro de você, e você precisa um método para buscá-la, já que ela existiu sempre na sua vida e você nunca soube qual é, né? Então a vantagem que você tem ao entender a si mesmo, que você entende sobre você e sobre os outros, porque ao buscar a autorreflexão, você também consegue enxergar o funcionamento do outro, porque hoje não se faz mais nada sozinho, você tem que buscar as parcerias, você tem que qualificar aquilo onde você é bom, e esse é o caminho natural, né? Fora disso, eu não vejo uma saída. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua essa entrevista com o sociólogo, escritor Valdir Bincham, e ele vai também comentar como é a relação, afinal de contas, ele é o pai da super top model, a mais famosa do mundo na atualidade, a Gisele Bündchen. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso também. E no futebol, pasmem, 4 vezes campeã do mundo,
A Itália está fora da Copa da Rússia. Tinha perdido o primeiro jogo na repescagem para a Suécia por 1-0 e agora empatou em casa, 0-0 com a Suécia. Suécia está na Copa e a seleção italiana, tão dinâmica no futebol mundial, inclusive como adversária da seleção brasileira, a Itália está fora da Copa do Mundo. Daqui a pouco também, mercado financeiro aumenta a previsão da inflação. Aposentados da Prefeitura de Marília fazem protesto diante do Paço Municipal. Motivo: atraso no pagamento dos vencimentos e o protesto contra o governo Daniel Alonso Tato. E ainda cresce o número de inadimplentes no Brasil à véspera do período do Natal. E atenção, devedores da União, pessoa física ou jurídica, prazo para adesão ao Refis termina nesta terça-feira. A gente volta já já.